Chegamos agora à 23ª alahá desse nosso capítulo, capítulo 23. Fala o Kitur Shulchan Aruch, Im karu lechad rak shnei psukim. Se leram para uma pessoa somente dois psukim. Vimos nas alahot anteriores que deve se ler pelo menos três psukim, sendo que para o Israel se lê quatro, totalizando 10 psukim na leitura. Porém, caso tenham lido somente dois psukim, o Berech Bracha Achronah Tzarech Lachzor Velikrot. Se a pessoa que subiu na Torá leram para ele dois psukim e ele fez Bracha Achronah, ele fez a última Bracha da leitura da Torá, precisa de novo ler novamente, e quando vai ler novamente, Veivarech Bracha Lefaneo Leacharea Vekivad Shelachar Bracha Achronah Vesechadat, al ken tzarech latchil gam barechu veikra shnei psukim shekara tchila veot pasuk echad imo. Ele deve começar novamente como se nada tivesse acontecido até agora. Já que ele fez a Bracha Achronah, ele completamente se desconectou, se desligou da mitzvah de subir na Torá, por isso ele tem que começar do zero, fazer Barechu, fazer a primeira Bracha, vão ler novamente os mesmos dois psukim e mais um para completar três psukim, e ele vai fazer a Bracha de depois. Vem Karazot Bashlishi, se isso acontecer com a terceira pessoa que subiu na Torá, Tzechim Likrot Ot Shnei Psukim, Sheyu Kulam Arba Psukim. Se isso aconteceu com a terceira pessoa que subiu na Torá, leram para ele somente dois psukim, então vão reler os dois e mais dois para completar quatro, e assim a gente tem três mais quatro, total de 10 psukim. Vem Karazot Bekoen, Shelo Kararak Shnei Psukim. Agora, o que acontece se isso aconteceu com o Kohen? O primeiro que subiu na Torá, leram para ele somente dois psukim. Então, se ele fez a Bracha Achronah, exatamente igual a gente falou até agora, ele vai fazer tudo do começo, Barechu, vão ler para ele três psukim e segue em frente. Porém, o que acontece? O Kvar Karu Acharav Levi, se já chamaram o Levi, já chamaram a próxima pessoa para subir na Torá. Veniskiru Acharkach, e só depois chamaram o próximo, lembraram, perceberam que só leram dois psukim. Azayadin Kenu, aí o din vai ser o seguinte, tem duas condições, tem duas situações diferentes. Se o Levi ainda não fez a Bracha Rishonah, mesmo que ele já fez o Barechu et Hashem Mevorach, se ele não começou a Bracha, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, se ele não começou a Bracha antes da leitura da Torá, é como se nada tivesse acontecido. Então a gente deixa o Levi em stand-up, ele vai ficar esperando um pouquinho. ולכן יחזור הכהן ויקרא 3 פסוקים בברכות, כמו שכתבתי, והלוי ימתין ואחר כך יקרא. Então, já que o Levi não começou a brachá de Birkat HaTorah, ele vai fazer uma pausa, vai sair, o Cohen vai de novo começar as brachot, fazer Barechu, fazer as brachot, vão ler para ele psukim, e aí quando o Cohen acabar, o Levi que foi chamado vai subir na Torá como Levi, não vão chamar outro no lugar dele, ele próprio vai subir. Isso se o Levi não tiver feito a brachá ainda. Avalem kvar berach, mas se o Levi já fez a brachá, em Kvar Berach Levi, Azai criou em Levi uma como se passar com a Cohen. Aí o que se faz é que vão ler para o Levi do lugar onde parou o Cohen, mesmo que o Cohen só leu 2 psukim. A gente vai continuar partindo do terceiro pasuk, porque se começarem a ler do começo da Parashá, quer dizer, se lerem para o Levi o que foi lido para o Cohen, vai parecer que tem algo inválido, tem algum problema no Cohen em si. Então não vai pegar bem para ele, vão achar que ele é um Cohen inválido, ele tem um problema familiar. Então a gente continua do lugar onde pararam, pulando parênteses, Vachar a Levi e criou Shnei Israelim Sheu Shlosha Kruim, Ve'akohen eino min haminyan, kevan shelo kara rak shnei psukim. E depois que lerem para o Levi os dois psukim do Cohen, não, os 2 psukim do Cohen não se lê para o Levi, mas depois que lerem para ele 3 psukim como normalmente, temos que chamar mais 2 pessoas, 2 Israelim, para completar o número de 3 pessoas subindo na Torá, porque a aliá do Cohen, na qual foi lida somente 2 psukim, ela não vale absolutamente nada. E uma vez que o Levi já fez a brachá e já subiu na Torá, não é possível chamar um Cohen depois do Levi, porque a nossa ordem tem que ser Cohen, Levi e Israel. Então, depois que o Israel fizer a última brachá, lerem para ele como se deve, vão chamar mais 2 Israelim. Vem Karaken Balevi. E o que acontece se isso aconteceu com o Levi? Ou seja, para o Cohen leram 3 psukim, como se deve. O Levi subiu e para o Levi só leram 2 psukim e chamaram o próximo, chamaram o terceiro a subir na Torá, o Israel. Se vê Israel kvar berach e criou le Israel os 2 psukim shekara Levi, veod pasuk echad e criou od Israel acher echad letashlum gimel akruim. Então, para o Israel, quando se perceberam que para o Levi não leram direito, faltaram psukim, para o próximo Israel vão ler os psukim do Levi e mais um para completar 3. Aqui não tem problema de
de relerem os psukim do Levi, porque isso é algo especial de Keuná. Então, para esse Israel, vão ler os 2 psukim do Levi e mais um para completar 3, e vão chamar mais outro Israel para completar as 3 pessoas que subiram na Torá. Isso é o caso no qual o próximo já fez a brachá, assim não tem como consertar o primeiro. Veim lo yakon bebet hakneset vekaru Israel bimkomo, verá ken shelo karu lo ela shnei psukim, velo niskar ad lachar shekaru Israel sheni, uverach, azai yatchil Israel sheni mitchat hasidra, veIsrael harishon yamtin veikra acharav, veacharav yikreu od leIsrael. É a mesma coisa caso tenham errado no primeiro que subiu, se tiver no Beit HaKnesset onde não tem Kohanim, e começaram chamando um Israel, e leram para ele errado, leram somente 2 psukim, então de novo a gente entra na mesma situação. Caso o próximo já tenha feito a brachá, então a gente começa a parashá do começo e vão chamar 3 pessoas a partir dele, quer dizer, no total 4 pessoas vão subir na Torá, mas um deles, o primeiro que subiu, para o qual foram lidos somente 2 psukim, ele não está na contagem, por isso, na prática, é como se somente 3 pessoas tivessem subido. הלכה כ"ד, קטן לא יהיה הקורא וגם אינו עולה לתורה, סימן ע"ט סעיף ט', fala que Shulchan Aruch, קטן, uma criança pequena que não tem bar mitzvah, ele não pode subir na Torá. Isso é válido para segunda, quinta e mincha à tarde, que são somente 3 leituras. Com relação à leitura de Shabbat, leitura de Shabbat de dia, que 7 pessoas sobem na Torá, então aparece na Gemara Masechet Megillah que é permitido que um katan suba na Torá, e assim também traz o Shulchan Aruch, e assim costumam os Faradim, porém o costume Ashkenazi é não chamar Ktanim, não chamar quem não tem barinça para subir na Torá, a não ser no caso de para ler Haftarah ou Maftir, se tiver muita necessidade, mas de forma geral não se chama um Katan para subir na Torá, e sim a gente chama pessoas que têm obrigação de ouvir a Torá. Alachá Kafrei. לאחר קריאת התורה אומרים חצי קדיש ומגביהים את הספר תורה. Depois que se lê a Torá, se faz חצי קדיש, se faz o Kadish curto, e depois se faz Agbaat a Torá, se levanta a Torá para que todo mundo veja o que está escrito na Torá. Esse é o costume Ashkenazi. O costume Ashkenazi primeiro se lê na Torá, depois se faz Agbaat. O costume Sfaradi é o contrário, primeiro se faz Agbaat, primeiro se levanta o Sefer Torá, e depois se faz a leitura. A discussão, de acordo com a Kabbalah, é que parte do ser humano é mais elevada. Será que é a visão ou a audição? Qual tem que ser feito antes? Mas de qualquer jeito, o costume Sfaradi é fazer Agba antes, o costume Ashkenazi é fazer Agba depois. Como é feita Agba? A Magbia potechet a Sefer Torah shiu shlosha amudim min haktav galui, umareu leimino, ulismolo, lefanav uleachorav. Quem faz a Agba, aliás, Hazal dizem que a pessoa que faz a Agba, ele recebe o Sahar igual a todos aqueles que subiram na Torá, quer dizer, uma mitzvah especial fazer a Agba, não é algo minoritário, pelo contrário, às vezes é até maior do que subir na Torá, porém deve ser feito de forma correta. Hazal dizem que deve-se escolher alguém que sabe fazer a Agba para fazer. Então, no Sefer Torah Sfaradi, o costume é dar 2 voltas. No Sefer Torah Ashkenazi, precisa prestar atenção que a pessoa que está segurando, levantando o Sefer Torah, ele tem que virar para a direita, para a esquerda, a ponto de que todos aqueles que estão em volta consigam ver o que está escrito no Sefer Torah. Ele não dá voltas igual o costume Sfaradi, ele vira para a direita e para a esquerda, mas ele tem que virar o suficiente para que todos que estão no Beit HaKnesset em volta dele consigam ver. Que mitzvah kol anashim lirot et haktav veomrim vezot haTorah vechulei, tem mitzvah de que todos vejam o que está escrito. O ideal é que a pessoa consiga ler o que está escrito no Sefer Torah, mas se um Beit HaKnesset grande não dá para juntar todo mundo em volta do Sefer Torah, então só ver de longe é suficiente. E tem um costume de apontar com o dedinho. Vegolim et Sefer, e depois se fecha o Sefer Torah. O costume Ashkenazi é que quem está levantando o Sefer Torah, ele senta, e aí tem alguém que vai fechar, e o costume Chabad é que devolvem o Sefer Torah na Bimá, lá fecham e depois sentam. O mitzvah legolelo sheia tefer baemtza shtei aglilot, vegalo ad sheia tefer samuch baemtza. E a mitzvah, o modo como se enrola o Sefer Torah, é para que o tefer, para que a costura entre as 2 partes esteja no meio. Ima tefer shelefanav yoter samuch, higalo lesham, vima tefer shelacharav yoter samuch, higalo lesham, dilemaet beglila adif, mishum kvot Sefer Torah. O ideal é girar o quanto menos. Então tem que verificar quando o Sefer Torah está aberto para que lado está a costura, e girar para que a costura mais próxima fique no meio, para girar o mínimo necessário. Última alachá, Vav, Becholet Shikorim Batorá, Omrim Achar Kach Hatzi Kadish. Sempre que se lê na Torá, quando acaba a leitura, se faz Hatzi Kadish. No Shabbat, se faz antes do Maftir, que é uma leitura extra que Hazal acrescentaram.
Já deixamos quando chegar nas alahot de Shabbat, a gente vai conhecer a história. Mas de qualquer jeito, logo depois da leitura da Torá, se faz Chatzi Kaddish, levad mi mincha be Shabbat, o mincha betanit. Fora mincha de Shabbat e mincha de Tanit, que não se faz o Kaddish logo depois da leitura da Torá. Shesomchim al Kaddish, ombrim lifnei tfilat shmonasre, e sim, se faz a Agba, se fecha o Sefer Torá, devolve no Arona Kodesh, e aí vai fazer o Chatzi Kaddish, que é preparação para a Tfilat de Shmonasre. Então isso daqui é o próprio Chatzi Kaddish. Tem um costume Chabad de, na verdade, começar o Kaddish enquanto o Sefer Torah está sendo enrolado e durante o Kaddish devolver o Sefer Torah para o Arona Kodesh e aí começar a Tfilat de Mincha, mas o costume Ashkenazi que é trazido aqui no Ketuvot Shulchan Aruch é deixar o Kaddish para depois, realmente guardar o Sefer Torah como normalmente e só então fazer Chatzi Kaddish.